Olá, meu nome é Rose e bem-vindos a mais um episódio Educação em Voz Alta. E no papo de hoje nós vamos conversar sobre esporte, resiliência, superação, os desafios dessa modalidade tão apaixonante e tão cativante. E para falarmos de tudo isso, eu trouxe duas pessoas que têm histórias inspiradoras, mas mais do que isso, que são apaixonadas pelo esporte. Com vocês, Bruno Sartori e Kelly Niglio. Oi, Rose, obrigado pelo convite. Sou Bruno Sartori, educador físico. Hoje trabalho ali na parte de coordenação, né, dentro de escolas. Estou muito feliz com a oportunidade da gente bater um papo aqui tão importante e enriquecedor para as famílias. Obrigada, Bruno. Oi, Rose, obrigada pelo convite e também para a gente conversar sobre um tema que eu sou muito apaixonada e eu sei que isso vai trazer essa paixão também, de repente, para as crianças, para os pais, que a gente consegue trazer isso na vida de todo mundo que fica próximo da gente, né? O meu nome é Kelly Niglio, eu sou educadora física, eu sou formada há mais de 20 anos, sou atleta praticamente desde que eu nasci, e então não tinha como não trabalhar com isso. Com certeza, todo mundo tinha aquele sonho de ser médico, advogado, e eu tinha muito claro que eu queria ser educadora física, que eu queria trabalhar com esporte, porque o esporte mudou completamente a minha vida. E o esporte, ele transforma, né, não só ali dentro das quadras, ele transforma para a vida, né? Por isso que eu fiz questão de trazer esse episódio para a gente falar sobre esse tema tão importante. Então, vamos começar com vocês contando um pouquinho da trajetória aí, desde a adolescência de vocês, ou desde a infância de vocês. Qual que é a proximidade, a história que vocês têm como esporte, como atletas, que talvez as pessoas não saibam, né? Mas que vocês já foram atletas. Conta um pouquinho sua trajetória. O esporte está inserido na minha vida desde criança, né? Eu era uma criança muito ativa, aí minha mãe começou com aquele lance de precisa gastar energia e etc. Então eu fiz todas as modalidades possíveis e impossíveis, judô, natação, todos os esportes de quadra. O esporte sempre foi uma tendência na minha vida, né? Levando ali depois na questão de adolescência, de campeonatos, de tentar chegar ao alto nível. Cheguei um tempo a trabalhar esse caráter competitivo também. Ou seja, desde pequenininho até hoje, de uma outra maneira, o esporte está inserido na minha vida. Hoje atuando dentro de escolas, ajudando crianças com a parte de coordenação, mas também nem por isso deixei de fazer esporte. Até hoje eu sou praticante. Já cruzei por várias modalidades, né? E hoje aí eu me encontro ali me aventurando no beach tênis, na corrida de rua, sempre uma coisinha diferente ali para estar buscando. O esporte na minha vida faz todo quando sentido. Jovem você jogava? Joguei futebol, profissionalmente também. Deixa então, isso bem claro. Fui atleta profissional, saí de casa cedo, atrás de um sonho, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? E depois acabei, como a Kelly mesmo falou, estando inserido, estudando educação física, fazendo pós, especialização e se aventurando no esporte. Até hoje, sempre buscando desafio, uma coisa nova, né? Eu comecei de uma forma engraçada. Quando eu era pequenininha, eu caí na piscina e eu não sabia nadar. E aí, eu quase morri afogada. Então, a minha mãe decidiu que eu precisava nadar, aprender a nadar. E ela me colocou na natação, foram 20 anos nadando. E ela percebeu que eu era muito competitiva. Então, ela quis me colocar em algo que fosse de esporte coletivo, para não ficar acelerando tanto esse meu lado competitivo demais. Então, eu usava a natação para acalmar, porque eu era muito agitada. E fui fazendo outros esportes que ela achava bacana, como a GR. Eu fui atleta de GR também, porque ginástica rítmica. Ginástica rítmica da minha época. Ela sabia que, por psicomotricidade mesmo, existem habilidades, capacidades que você desenvolve 100%, quando você tem um tempo ali crítico para isso. Então, ela me colocou no GR até desenvolver essas capacidades, só que eu era muito alta. E aí, a minha melhor amiga resolveu fazer um teste de vôlei, e eu já não estava muito contente por ser muito alta, não me sentia muito naquele ambiente, não estava me sentindo... Fora do ninho. Eu me sentia meio fora do ninho. E aí, fui fazer o teste, a minha amiga não passou e eu passei. E aí, o vôlei virou minha paixão. Foram 7 anos jogando, joguei federação, cheguei na seleção paulista. Era o meu sonho mesmo virar jogadora, mas chegou um momento que eu vi que não dava. Que eu tinha que fazer uma escolha e também já estava bem claro, assim, desde o começo, que eu queria trabalhar com educação física. E aí, foi natural. Eu achei que no começo eu ia trabalhar com vôlei, porque era uma coisa que eu respirava, mas a corrida
sempre esteve como preparação física de tudo que eu fiz. E aí, acabei entrando nesse mundo da corrida, que eu tô até hoje, que é, como eu comento nas redes sociais, é o que eu mostro, assim, do esporte atualmente nas minhas redes, é muito sobre corrida. E na escola eu continuo trabalhando com dança, que também sempre foi a minha paixão. Muito legal essa história. Que bom, né, vocês compartilharem tudo isso, porque muitas vezes as pessoas conhecem vocês hoje, né? Exato. Mas nem sabem de toda essa trajetória e o que aconteceu. Nem eu sabia da história da natação. Da história ninguém da sabia. Também. Eu só conhecia do vôlei para frente. Da Mas natação. começou ali na natação. E para vocês, que valores ficaram, né? Que impacto que o esporte teve na vida de vocês dois? No sentido ali das emoções, da resiliência, das superações, dos desafios, porque ser atleta é estar envolvido constantemente em pressão, em superação, em desafios. Como que ficam todas essas questões para vocês? Como que isso ajudou para vocês serem quem vocês são hoje? Para mim, isso foi totalmente benéfico, né? Como a Kelly, numa situação muito parecida com a minha, tinha muita energia, queria gastar muito, era uma criança que queria resolver tudo muito rápido. E o esporte traz isso, de você saber se programar, de você saber entender que tem uma sequência, que tem um passo a passo, que isso precisa ser respeitado, você tem uma meta, você tem um objetivo, né? Então, me ajudou totalmente dentro desse contexto, de eu me organizar melhor, de eu ser mais disciplinado para algumas questões, para eu ter uma performance melhor também. Então, eu acredito que o esporte, dentro de todos os benefícios que ele traz ali, a questão de organização de tempo e disciplina, para mim, foram os pioneiros no caso, né? Eu era aquele que levantava cedo, dormia tarde, e aí eu tinha que entender que eu precisava descansar direitinho, que eu precisava ter uma alimentação regrada também para isso, um descanso, uma preparação. Então, essa parte até de organização, de tempo e tudo mais, o esporte é que trouxe essa disciplina para mim. Até para controlar essa minha ansiedade de querer, de buscar, de correr e tudo mais, o esporte é que trouxe essa maneira de eu conduzir o dia a dia melhor. Isso trouxe também para dentro da escola, que é o que a gente vai estar falando ali, de organizar tempo de estudo, tempo de treino, tempo de descanso, uma alimentação certinha, que dentro da adolescência isso é muito difícil hoje em dia, né? Então, o esporte ele traz toda essa disciplina, todo esse envolvimento ali. Eu costumo falar que o esporte ele educa para a vida, né? E para mim foram mais esses benefícios assim que me trouxeram hoje a quem eu sou, né? Talvez se eu não tivesse feito esporte e tudo mais, eu não fosse uma pessoa tão paciente, tão organizada, tão disciplinada em alguns pontos. Então, acredito que o esporte... Você acha que a paciência veio do quê? Total, do esporte. Da pressão ali, De entender que tudo tem o seu tempo, né? A gente ali trabalhava com metas. Onde você quer chegar, Bruno? O que você quer fazer? Você quer disputar qual campeonato? Como é que você quer performar? Então, essa disciplina, essa paciência de entender que tudo vai ter um tempo e não vai acontecer do dia para a noite. O esporte traz tudo isso. Não é, por exemplo, ali para a vida dos alunos ali, eu vou estudar da noite para o dia, eu vou bem na prova amanhã. Tem toda uma sequência, tem toda uma preparação. O esporte, ele traz isso. A coisa não acontece do dia para a noite. Você tem que performar dia após dia, numa sequência de disciplina, treino após treino e por aí vai. E o esporte traz isso aí, né, de uma maneira muito positiva, entendendo que tudo tem um processo, que tudo tem um tempo. Exatamente. Né? E também a constância. E como que era para você lidar ali com as frustrações? Quando perdia? Quando você ia para o banco, que ele não te escalava? É difícil. Como eu disse, eu saí de casa cedo, Rose. Essa parte poucos sabem ali, eu tinha 17 anos. Talvez para uns não, mas ficar longe de casa aos 17, você ir morar, eu fui para o interior para jogar. Imagina você não fazer um treino legal, você escutar que você não está bem, que assim vai ser difícil você ter uma oportunidade e você voltar para um alongamento e não ter um carinho de um pai, de uma mãe, você ter que maturar isso sozinho, lidar com essas emoções sozinho. Era muito difícil, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que isso ia fazer parte do processo. Então, eu ia ter que estar preparado para aquilo. Isso a gente está falando de alta performance. Eu queria performar. Então, eu tinha que entender que a pressão ia chegar, que em algum momento eu ia ter que engolir algumas coisas para conseguir chegar. Né? Dentro do futebol, que é a paixão nacional, a concorrência é gigantesca, eu ia ter que ter muita paciência, muita preparação, muita disciplina para algumas coisas. Porque nem sempre o que eu achava era o que realmente o treinador achava. E, pô, fiz um treino tão legal, você foi convocado. Eu não estava nem na relação para ficar no banco. E eu não entendia algumas coisas.
mas tentando, disciplina. Dia após dia as oportunidades foram acontecendo, as oportunidades foram chegando. E aí quando chega você tem que estar preparado para tudo aquilo. Bruno, você vai entrar. Aquele frio na barriga, aquele desespero, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que dar a cara, se esforçar. E isso o esporte prepara muito bem. Trazendo ali, por exemplo, uma prova de vestibular. Todo mundo senta ali nervoso. Se é alguém que já se preparou para isso, que se prepara essas emoções, a coisa flui muito mais fácil. Fácil não era, tá? Eram noites que eu chorava sozinho, minha mãe não sabia. Eu tinha tudo isso, eu sabia que eu tinha engolido. Se eu falasse para minha mãe que eu estava lá, não treinei bem, eu não sei como é que vai ser amanhã, ela ia falar, volta, vem para cá, coisa de mãe. Filho, como é que tá aí? Tá tudo ótimo. Será que ela vai estar descobrindo Tá tudo agora, bem. quando assistir esse podcast, ou você já contou Eu já pra ela? contei isso no almoço de domingo uma vez, mas eu deixei bem claro, filho, mas por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu estava me preparando para aquilo. Chorar não ia resolver, né? E correr para minha mãe não ia resolver. Eu ia ter que estar ali para enfrentar e tudo. Nem todo mundo tem esse perfil de aguentar, mas eu sabia onde eu estava tentando chegar e eu sabia que aquilo era necessário, que aquilo ia fazer parte de todo o processo. E hoje, enquanto adulto, na vida profissional e na vida pessoal, você também lida com muitos desafios, com muitas pressões, e você acha que o que você passou lá na sua juventude contribuiu muito para ser quem você é hoje? Total, Rose. Total. Hoje, depois de estudar muitas coisas, ler muitas coisas, eu entendo que a pressão, de fato, ela é um privilégio. Então, você estar sob pressão é um privilégio. Se você interpretar que a pressão é um privilégio, você vai conseguir performar melhor. Talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo lá, hoje talvez eu acredito que eu desistiria mais fácil de algumas coisas, sabe? Eu não teria tanta ambição em conquistar algumas coisas. Eu me conformaria simplesmente. O esporte trouxe isso. Eu fui conquistando algumas coisas e falei, não, se eu persistir, se eu tentar mais uma vez, se eu buscar mais uma vez, eu acredito que as coisas vão fluir. E hoje, eu falo isso para os alunos, eu tento passar isso até para os pais, né, na conversa de que como o esporte contribui nessa parte de performance, de caráter, de você conseguir acreditar no que talvez às vezes você nem acredite. E o esporte ele pode trazer essa força. Com relação à disciplina, igual eu falei, gestão de tempo, tudo isso contribui muito para eu ser o Bruno que eu sou hoje. Eu devo muito, de fato, ao esporte. Acredito que se eu não tivesse o esporte, eu não teria chegado onde eu estou hoje, entendeu? Que legal. Mas é verdade, isso é real. E você, Kelly? Em casa, meus pais trabalhavam os 2 períodos, os dois. Então, eu não tinha muito uma rotina. E naquela época não existiam escolas integrais. Então, tinha o DF Baby Barione. Então, minha mãe precisava sempre de um contraturno. E era mais fácil você achar alguma coisa de esporte para fazer esse contraturno. E, para mim, assim, foi perfeito. Porque eu pude gastar energia e pude trabalhar algumas coisas. Porque eu não tinha rotina em casa. No esporte, eu tinha que ter uma rotina. Os meus pais têm um jeito de viver bem diferente, assim, do meu jeito. E eu não me sentia... Eu sempre me sentia estranha no ninho. Até na própria escola. As coisas que as pessoas gostavam, as festas, eu não gostava das mesmas coisas, né? E aí, no esporte, eu conseguia me encontrar, me sentir bem, ter um direcionamento. Porque quando a gente é criança e adolescente, a gente tem que ter um direcionamento, seja familiar, seja do treinador. A gente também precisa ter essa noção de respeito, né? O treinador escolhia, que você falou, te colocar no banco e você não estava dando o seu melhor. Então, você tinha que trabalhar esse seu lado, o medo de arriscar, né? De repente, as amigas ali do vôlei não gostarem do seu jeito. Então, eu fui trabalhando tantas coisas que, se eu estivesse em casa, no contraturno, eu não ia ter desenvolvido, né, essa parte de superação que vocês estavam falando. Quando eu fui correr 75 quilômetros, eu escutei muita gente falar, não dá, isso é impossível. E eu cheguei a pensar de verdade que era impossível. Porque eu falei assim, quando a minha amiga chamou, vamos correr 75 quilômetros. Quando eu ia falar, não dá, passou um moço com uma muleta. Ele tinha uma perna. Aí eu falei, você contratou ele, né? Pra esse momento, né? E ela deu risada, ela falou, não. Eu falei, tá, se ele pode, se a gente passou por tanta coisa que a gente passou, a gente consegue, vamos embora. E aí, esse sentimento de superação, de que nada é impossível, o esporte te dá uma força tão grande, não é força física, é uma força mental.
Porque você consegue, no meio do caos, você consegue entrar em flow. Não sei nem como explicar isso. Pode estar acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo e sempre acontecem. Né? Eu tenho criança, tenho trabalho, tenho cachorro, tenho a casa, tenho marido, os meus pais, enfim, acontecem milhares de coisas. E eu sou o ponto firme, sabe? O barco. Equilíbrio. O equilíbrio de todo mundo ali. Porque pode estar o caos, eu sei encontrar a minha paz. E tudo isso foi graças ao esporte. Acho que se eu não tivesse isso, eu não ia saber lidar com tantas emoções, com tantas coisas que a gente, mulher, né, tem que lidar. E me deu forças para eu posso chegar onde eu quiser. Eu quero crescer na rede, eu quero mostrar para o mundo quanto o esporte eu sei que eu posso. E aí eu vou e faço. Legal. Então, acho que totalmente voltado ao esporte. E eu não consigo me imaginar Fora do sem. esporte. Eu não consigo imaginar quem eu seria sem. Eu teria entrado nesse... os adolescentes que vão pra balada, bebem e usam drogas. E eu não sei, eu não consigo me imaginar trabalhando fechada num lugar só, sem propósito. Sabe assim? Eu não consigo. Eu sou muito livre e eu gosto de fazer o que eu acredito. E a corrida dá essa liberdade, né? Agora a gente vai entender, né? Quem tá envolvido no esporte entende direitinho o que ela falou de estar no flow. O caos, a vida, a rotina, mas aquele é o seu momento, aquele a gente não fortalecimento cede à mental pressão. necessário. Enquanto muita gente, durante um momento de pressão, tem crise de pânico, entra com crise de ansiedade, depressão, é muito difícil tirar alguém que tem essa base do esporte desse prumo. É isso que eu ia perguntar para vocês também, né? Hoje a gente fala muito da inteligência emocional. E toda essa questão da pressão, se vocês passaram por alguma situação que vocês se lembram ali desses conflitos e como foi essa superação, como foi passar por tudo isso, como que é para vocês o esporte relacionado com a inteligência emocional? Eu tenho a memória desse do 75, porque, na verdade, o 75 em si não foi difícil, tá? A jornada para o 75 foi difícil. Teve momentos que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu quero desistir. E eu falava, não vou desistir. Tipo, eu vou ser exemplo para mim, para as pessoas que estão ali na rede, que me acompanham, para os meus alunos, para minha família. E se eu cheguei tão longe, eu sei que eu posso ir mais. Então, eu só preciso me doar, eu só preciso recalcular a rota. Geralmente, quando a gente chega no entrave, ou a gente cede e desiste, ou a gente encontra uma nova forma de chegar naquele ponto onde a gente queria. O esporte te ensina isso. A recalcular a rota num momento onde todo mundo desistiria ou surtaria, você para tudo e você fala, esse caminho não está dando certo. Eu preciso enxergar outro caminho, porque eu quero chegar lá. Exato. Eu vou chegar lá. Agora, como? Eu vou dar um jeito. E isso depois eu acabei ensinando para a Lu. A gente fez uma corrida em família. E era uma corrida que, em teoria, ia demorar umas 3h30, que tinha MTB, que é mountain bike, rapel e trail. E aí a Luana, em certo momento, começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando? Porque falta muito. Ainda falta muito para chegar e ainda tem que voltar. Aí eu falei, Lu, quando você estiver sozinha na sua viagem, que ela vai fazer um intercâmbio, você vai passar por momentos dessa situação, de você ter que lidar com esse desespero. Quebra em partes. Aonde a gente tem que chegar primeiro? Não é no rapel? É no rapel. Então, pensa até o rapel. Mas mesmo assim, a minha cabeça, eu falei, então, olha as nuvens, o formato das nuvens. Aí eu dei uma câmerazinha para ela, tira foto para mamãe, vloga, faz um videozinho. E aí eu tirei ela daquela situação do desespero, quebrei o objetivo final em mini metas e eu falei, Lua, isso o esporte ensinou para mamãe. Quando eu vou correr uma maratona, um desafio, uma ultra, fazer um triatlo, eu não posso pensar só ali, porque senão está longe demais. Se você criar um caminho que você consegue enxergar que é possível, fica muito mais palpável você saber que vai chegar ali, porque você está indo, né? Agora, se você só olhar para lá, você vai ver um abismo, e aí você vai se desesperar, e aí você vai fazer o quê? Sentar e chorar?
Ou Mas você vai essa resolver? consciência agora, né? Quando a gente tem essa maturidade, essa idade, é mais fácil da gente ver tudo isso. Sim. Na época que você era adolescente, você tinha essa clareza toda? Não, bati cabeça pra caramba. Chorei horrores. Não, só pra gente briguei com a minha tranquilizar mãe. também, né? De Briguei repente com a a minha juventude que tá aqui mãe. nos assistindo fala, meu Deus, eu não consigo ser assim. Mas eu não tive... Minha mãe, por não ser do esporte, ela não conseguia me passar isso. Então, em vários momentos, eu me senti em desamparo. Porque a gente passou por coisas na família... que a gente sempre mostra o lado lindo na rede social. Mas a gente passou por muitos problemas, muito sérios. A gente teve muitas perdas. E eu não tive alguém para me direcionar no sentido de saber lidar com emoções. Porque eles mesmos ali, eles não sabiam como lidar com as próprias emoções. Então, eu não tive um direcionamento, assim... Acho que o né? esporte vai acontecendo nessa faixa É. etária sem a nossa consciência, a consciência ali do jovem, né? Quando a gente é adolescente, a gente nem percebe que tudo isso está sendo Sim. contribuindo para a gente, essa superação, essa Sim. resiliência, saber lidar ali com a equipe, com a pressão. Depois a gente consegue olhar para trás e ver tudo que foi criado. É como se né? fosse uma Um escola. túnel, É uma escola que prepara você para a situação da vida adulta. Sim. É tipo, você passa pelas situações, né? Para depois, quando você chegar lá na vida adulta, você for vivenciar, parece que a gente tá um pouco mais à frente ali A gente olha para trás e fala, nossa, agora eu entendo por que tudo isso aconteceu. O que a Kelly falou é totalmente pertinente, porque a gente olha lá na frente. É preciso entender que tudo tem um processo. E que o processo ele é mais importante do que ali na frente. Tudo vai com base de quem te orienta, quem está do seu lado, quem corre com você. Sua filha teve a sorte de ter a mãe de mostrar que o processo ele é tão importante quanto a chegada. Não adianta olhar lá só para frente. Olha para as nuvens. Curte o momento. Vive o Isso momento é importante. presente. Porque não adianta você só olhar na frente. Durante toda a preparação de treinamento, alta performance, etc., ele é feito por blocos. Fora a você tem que conexão, subir, né, Bru? você tem que saber curtir cada A processo, jornada. cada bloco. A jornada é mais importante que o destino. Já ouviram? E a conexão, A a jornada conexão é mais é importante isso. que o destino. E você lidar com a frustração vai fazer parte da sua jornada o tempo todo. Mas você quer o destino? A rota precisa ser recalculada em algumas vezes para tudo na vida, não só no E tá esporte. tudo bem. Mas o privilégio que a sua filha teve, nem sempre a gente teve, né? De Sim. ter um profissional, de ter uma mãe, alguém adequado ali. Você estava falando de ver um momento sob pressão. Eu tive um técnico que eu nunca vou esquecer dele. Na época, a gente estava disputando uma semifinal e naquele torneio tinha o famoso Golden Goal. A gente tinha empatado no tempo normal e nesse tempo do Golden Goal, quem faz o gol Ganha. avança. Eu sofri um pênalti nesse jogo e eu peguei a bola cheio de confiança para bater. Eu falei, eu vou fazer. Acabou, a gente vai para a final. O que aconteceu na hora que eu bati? Bateu pra fora. Não, o goleiro pegou. Eu errei. Eu quis bater tão bem que eu acho que eu descrevi para ele o que aconteceu. Aconteceu o quê? Empatou, acabou indo para os pênaltis, porque o Golden Goal ele tem um tempo X. Foi para os pênaltis. Falei, eu bato o último. Sobrou a responsabilidade para quem no último? A perna tremia. Eu tive um professor que pegou, falou algumas coisas no meu ouvido. Eu fui lá com a bola e consegui fazer o gol ali. Mas, sabe, a pressão, aquele momento, eu não queria. Ele falou, não, Bruno, você bate o último. E eu rezando, não vai nem chegar o último. Eu vou torcer para nem chegar o último. Quando chegou o último, Você chama a ele responsabilidade veio, pra falou algumas você. coisas para mim que me deu uma confiança e eu não quis bater com tanta... Eu simplesmente dei uma pancada, a gente fez o gol e conseguiu. Mas eu devo muito a um cara que me incentivou, porque em outros, não, melhor você nem bater porque você já tá errou. nervoso, Ele né? Você não- sabia, ele conhecia o meu processo para saber que eu tinha condições. E eu, mediante aquilo, senti que eu tinha, Capacidade fui pra rezando, fazer. fui tremendo e fui. E deu certo. Bruno, e se não desse? Faz parte do Faz processo. parte, todo mundo ia chorar. Faz e parte do processo. Depois até Segue na o evolução, jogo. porque o Como esporte o tem outro que disso. errou, Você, né? O outro Você- errou, o o outro time perdeu. Só ganha um, né? Mas É. você não perde quando você erra, você perde quando você deixa de tentar. Então você tem que saber persistir. É verdade. E isso o esporte mostra. Faz parte do processo, você vai errar, mas vale a pena desistir? Tem o Michael Jordan fala muito no livro dele. Eu errei tanto, eu tinha tantas bolas, mas eu nunca desisti. Então, saber curtir os blocos, saber curtir o processo, curtir a jornada, que é o mais importante, com certeza a gente chega lá na frente e vai ter sucesso lá na frente. Verdade. Muitos pais têm dificuldade de incentivar os filhos a praticar esportes. Muitas vezes os próprios pais não praticam esportes, né? Que dica que vocês dão para que esses pais incentivem os filhos a participarem, mas não com o foco de ser atleta, Sim. realmente da prática esportiva? Isso eu Quer falar? vivencio dentro da escola diariamente, na parte de gestão ali dos esportes.
Geralmente no sentido de que muitos pais falam assim, Bruno, qual é o melhor esporte pro meu filho? Já começa daí. Não existe o melhor esporte. Você tem que ver o que seu filho gosta. Eu acredito que a gente tem que abrir o leque. Ai, mas eu queria que ele jogasse o futebol, falando da paixão nacional, ok. Mas eu acredito que você tem que apresentar a natação, você tem que apresentar o judô, você tem que apresentar a dança e deixar ele decidir. Porque o esporte só vai ser legal, só vai ser gostoso se for prazeroso para a criança, não para a família. E a gente vê muitas famílias que você vê que os pais não fazem nada, mas vocês querem que o filho faça. A gente tenta ajudar, mas o estímulo tem que vir de casa também. Não é só da parte da escola e tudo mais. E por muitas vezes o caminho é reverso. O filho começa, os pais vêm depois. Kelly deve ver isso muito mais ali em corrida, esse tipo de coisa, etc. Mas assim, não existe o esporte certo, não existe o que é melhor, o que é pior. Tem que ser o que vai ser prazeroso para você poder curtir a jornada e chegar lá na frente, entendeu? Eu tenho 2 caminhos. O caminho que eu fiz com as minhas filhas foi apresentar vários esportes e foi um negócio, foi uma coisa que a gente combinou. Sempre vai fazer algo pedagógico, um esporte e algo cultural. Então, a gente combinou. Não tô... E outra coisa, ia durar 1 ano. Porque eu não queria que tivesse assim, comecei, agora eu não gosto, agora eu gosto, agora eu não gosto. Não, então vai fazer 1 ano, vai, né, entender qual é o esporte e tudo mais. E depois, se realmente não estiver curtindo, a gente vai mudar de modalidade. E fui com elas sempre mudando de modalidade, enfim, elas fizeram de tudo. E aí chegou um momento que elas viraram adolescente. E eu sentia que precisava de mais uma coisa, que era a conexão em família. Foi quando eu procurei... Mato é uma coisa que eu amo. Eu amo correr no mato, porque o celular não pega, não tem o que fazer. Você tem que viver aquele lugar, você tem que estar presente. E você está conectado com o esporte, com energia, com gente que está na mesma... na mesma sintonia, na mesma vibe que você... E eu falei, cara, será que eles vão gostar? E aí eu coloquei todo mundo junto e a gente foi fazer essa corrida de aventura e a gente conseguiu guardar memórias. Teve momento de choro, momento de briga, momento de risada, conexão real. Porque se você tá no final de semana em casa com seus filhos adolescentes, eu tenho adolescentes, então fica um no quarto jogando com um joguinho não sei o quê, a outra em call com milhares de amigas no virtual, o outro assistindo futebol e eu correndo. Saindo para correr. Vou correr, eu vou nadar, vou pedalar, enfim, né? Vou encontrar minhas amigas. E eu acho que falta a gente como pai, a gente consegue puxar eles. Porque eles não sabem para onde eles têm que ir. A gente pode direcionar eles. Então eu estava sentindo que estava faltando essa conexão. E o meu marido teve um momento na trilha que ele começou a falar para a Laura, vai mais devagar, que a Laura vai embora. E aí, eu não lembro qual das duas escorregou. E ele foi, tipo, dar risada e escorregou também. E aí, eu olhando os dois descendo de bumbum, assim, né? E aí, a gente começou a dar risada e tudo mais. E depois, eles ficaram conversando, assim, entre eles. E, tipo, ele falou, nossa, Kel, ela me contou coisas e falou coisas que eu não falava. Tipo assim, eu nem sabia, sabe? Tipo, parece que eu enxerguei uma outra pessoa, assim. Coisas que talvez dentro de casa não aconteceria. Nunca Essa conversa aconteceria. Não iria A acontecer gente dentro ficou de casa. 6h40. A gente tinha que conversar. A gente Imagina tinha a volta que se pra apoiar. casa depois, que coisa gostosa. No carro a gente conversou. A gente passou por uma situação lá que também bateram lá no nosso carro e não sei o quê. Aí eu fiquei triste e tudo mais. Aí a Laura ainda virou e fez assim, mamãe, mas isso vai estragar a viagem? Eu falei, não, nossa viagem foi tão incrível que isso aqui é um negócio pequenininho que tá, tudo bem, não tem o que fazer, a gente vai consertar. E é isso, vida que segue, estrada que a gente pega. Então, é tudo isso. E eles vão prestando atenção. Eles prestam atenção no que a gente fala, como a gente age. Então, não adianta muito o pai ficar falando assim, você tem que fazer. Só que tá em casa, comendo lá uma Nutella, assistindo futebol. E aí, tipo, em algum momento esse adolescente vai falar, mas por que eu vou fazer se você não faz também? Por que eu tenho que fazer e você não? Fato. Entendeu? Então, eu acho que os pais podem ser exemplo e as crianças também, que os pais não fazem, também podem puxar. Porque eu tenho casos de alunos que eram da escola e que falaram, a minha professora, ela dá aula de corrida, mãe. Vai lá, corre com ela. E aí, a mãe virou minha aluna. Tem vários. Legal. Então, aos pouquinhos, eu acho que dos dois lados dá pra gente ir fazendo acontecer. E acontecem muitos eventos
de família, mesmo para quem não são atletas? Acho que é legal você compartilhar isso até para o público, né? Para começar a procurar, se inteirar. Quando me convidaram, eu falei assim, nossa, mas eu não tenho tudo isso de bicicleta. Não, mas a gente aluga a bicicleta. Eu falei, mas eu não tenho uma bússola. Não, mas a gente aluga a bússola. Eu falei, então vocês alugam tudo? Não, a gente aluga tudo. Aí eu falei, é só ir, é só ir. Falei, então tá bom. Preciso de saber mais alguma coisa? Ah, você vai receber um mapa. A usar a bússola e andar de bicicleta. Aí o Gustavo fez um mini curso no YouTube de usar bússola. Aí eu falei, nossa, a gente vai se perder. E a gente também, como casal, eu acho que também a gente tem que fazer essas coisas para mostrar essa conexão também para os filhos. Né? Porque geralmente acaba repetindo histórias, né? Então, às vezes, nessa correria que é do dia a dia, trabalho, a gente entra numa inércia que a gente não para. E as desconexões, elas vão acontecendo, porque é tudo muito rápido no celular, né, no virtual. E aí você vai perdendo conexão e quando você percebe, às vezes você está num fio tão pequenininho que, de repente, esses momentos conseguem conectar, porque você vai alugar um lugar para ficar ou vai ficar num hotel, né? Eles vão ver momentos de vocês brigando ou dando risada, reconciliando. E acho que é isso que a gente consegue passar, sabe? Criar essas situações de memórias. Porque daqui a pouco eles vão embora. E quando a gente menos percebe, tipo, tá aí a Luana, tá indo viajar, fazer um intercâmbio. Memórias. Né? Ano que vem, o quê? Tá com 18 anos. Quando tá praticando esporte, não tá no celular, não está nas telas. É o mundo Exato. real. Aí é o mundo real. É o mundo real. real. E cada um encontra, né? Eu percebo também, quando a gente conversa com todo mundo que um dia já praticou algum esporte na adolescência, o quanto, né, que fala dessas memórias do passado com muito afeto, com muita paixão, com uma coisa com muitas realizações, né? Sim. Como assim, ou participou na faculdade, ou na escola, ou na adolescência. Eu mesma, na minha adolescência, eu tive a oportunidade também de jogar, de ir para outros colégios, disputar. Isso é muito gostoso. E essas memórias, né, a gente carrega até hoje. Verdade. Não esquece. Muito bom. Não esquece. Torna a gente quem a gente é. A Kelly falou da corrida, já pegando um gancho. Hoje eu estou jogando beach tênis. E lá em casa, a gente sempre começou porque assim, o papai faz o futebol, vamos assistir o papai jogar futebol. O papai estava no crossfit, vamos assistir o papai na competição de crossfit. E um dia só, ela e minha esposa falou, eu vou jogar beach com as minhas amigas. Sempre incentivei, vai lá. Ela chamou um dia, vamos lá, vamos. Eu fui, meio que, sei lá, mas eu fui. E aí me chamou para jogar. E eu gostei, foi bacana, um ambiente familiar bacana, gostoso. Lá em casa, meus filhos sempre tiveram um exemplo do esporte. Eles adoram, eles fazem qualquer coisa. E aí eu comecei a treinar beach tênis com ela, porque eu comecei a pensar, falei, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Que agora a gente está vendo disputar uma competição junto, eu de dupla com a minha esposa. Legal. E a gente está treinando de manhã, Rose. Às 8, 9, depende do dia. E a gente vai com as crianças. E a gente estava treinando numa quadra. Quando eu olhei para outra, as crianças já são conhecidas no espaço. Tava o Felipe com a Rafaela, os meus filhos, com uma raquete brincando um com o outro. De falar, de olhar, de você ver que a palavra convence, o exemplo arrasta, de você estar plantando a sementinha correta, de criar memórias, deles falarem. E é então, um momento entre famílias de vocês. De total conexão real, igual a gente está falando, que o esporte, ele traz para a conexão real. Não só da tela, para a gente sair da tela e vir para a conexão real. Isso é maravilhoso. Bruno, hoje você coordena aí escolas, né? Sim. Com muitas modalidades. Sim. E como é que você leva toda a sua bagagem para dentro da sua profissão hoje? Como você orienta os pais? Como que você faz de tudo que você aprendeu, né? De tudo que você viveu, hoje o seu propósito de vida? É o que eu falo, a gente é apaixonado por isso. Eu acredito que essa é a maior diferença. A gente vive isso com paixão, com entusiasmo. A gente quer agregar na vida dos alunos, agregar na vida das famílias com exemplos. Dentro do colégio, a gente trabalha com equipes, onde a gente faz uma seletiva e eles disputam algumas competições, mas a gente também trabalha com o esporte sem ter o caráter competitivo. Né? E a gente tenta mostrar justamente isso para os pais. Como o esporte vai agregar, como o esporte vai acrescentar. Eu sempre faço reunião com os pais, eu sempre estou presente com os alunos na quadra, trabalho a formação com os professores também, de como agregar isso de maneira positiva. Porque o esporte dentro da escola, a gente não quer formar atleta. Isso pode ser uma consequência.
tá? A gente direciona, a gente mostra o caminho. Se vai seguir ou não, não sei, mas tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, para ali ele ramificar para várias oportunidades, né? E é isso que a gente tenta passar para os alunos, para todos os alunos. É um momento de integração, de sociabilização. O esporte é para todos. Ai, mas eu sou a baixinha, eu não vou conseguir jogar o basquete. Quem disse? Ah, eu sou baixinho, eu não vou conseguir jogar de ponta. Quem disse? Não existe uma característica específica, o esporte é para todos. A gente tenta agregar e mostrar que o esporte, independente de modalidade, de idade, de tamanho, de qualquer coisa, o esporte é para todos. Todo mundo quer. Todo mundo pode, só basta querer. E dentro da escola, eu acredito que é o melhor caminho, porque todo mundo começa dentro da escola. O esporte abre portas dentro da escola. Se a gente souber conduzir isso com responsabilidade, que às vezes é o que falta o direcionamento, com pessoas responsáveis por isso, a gente vai espalhar sementes ali de uma geração maravilhosa lá na frente. Então, dentro das escolas que eu atuo, eu tento mostrar que o esporte é para todos, independente de modalidade. Você pode jogar qualquer modalidade que você quiser. Você pode jogar em qualquer posição que você quiser. Você quer de fato? A gente vai dar o caminho, vai dar as direções. Então, assim, é muito gostoso ver que todo mundo pode, todo mundo só precisa querer. Mas eu acredito, Rose, que dentro das escolas, a formação é um dos pontos mais importantes. De você ter profissionais qualificados para dar as orientações necessárias, de engajar, de incentivar e mostrar que todo mundo pode, todo mundo consegue. Só basta querer. Mas precisa saber curtir Sim. a jornada. Kelly, você também ainda é professora de dança. Sim. Fala um pouquinho sobre as suas aulas, sobre a sua prática, o que você tenta transmitir para suas alunas. Eu amo dançar, eu danço desde pequenininha. Eu comecei a dançar com 3 anos. Então, a dança, para mim, não foi só o movimento, mas a dança é a expressão de alma. Hoje eu não danço tanto fora, né? Já dancei em companhia, tudo, mas a dança é uma forma de eu expressar meu sentimento. E eu sinto que as crianças têm essa dificuldade, né? E tem a dificuldade de também criar o próprio jeitinho. Então, eu incentivo muito, cada um. Às vezes eu passo um passo e a criança faz de um jeito, a outra criança faz de outro. Mas é o mesmo passo, só que cada um colocou o seu jeitinho. E eu falo pra ela, mas a fulana dançou. Não dançou errado. Ela dançou do jeito que o coração dela quis dançar. E tá certo. Eu não fico... Não pode dançar assim, não pode. Lógico, a gente tem as regrinhas, a regrinha também de convivência. Eu tento escutar bastante. Então, a gente faz o aquecimento, faz o ensaio, faz as coreografias, mas eu sempre tô com roda com elas pra gente conversar. E elas acabam, acho que esse nosso lado de educador físico, para eles também, parece que tem uma barreira a menos. Eles querem contar as coisas pra gente, eles contam, querem dividir sentimento. E eu quero ouvir, sabe? Eu sinto essa necessidade de verdade, eu quero saber o nome de cada criança, saber o que passa. Porque se a gente tocar o coração dessa criança, pode ser que essa criança toque o coração de todo mundo da casa. Exato. Eu falo que o nosso trabalho é uma corrente do bem. Se a gente atinge os pais, se a gente atinge a criança, a gente consegue mudar uma dinâmica de uma família. Muito bonito, corrente do bem. É uma corrente do bem que faz com que você aprenda não só cognitivo, mas você aprende a controlar as emoções, toda essa parte emocional e social. Você cria caráter. Forma caráter. Você forma caráter, você prepara a pessoa para a vida e para lidar de uma forma feliz. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Sim. Acho que isso é o que a gente mais quer como pai. E eu tenho certeza absoluta que o esporte pode trazer isso. Porque eu sou muito feliz e eu sinto que as minhas filhas também são. A Kelly trabalha com dança, expressão corporal. O corpo fala. Dentro de quadra, qualquer modalidade, o professor que atua com aquela criança, que está no dia a dia com aquela criança, ele percebe se a coisa está bem do jeito dele correr, do jeito dele andar. Uhum. O corpo não vai mentir se a coisa está bem ou não está bem. Se você está mais cansado, Sim. se você está abalado. O corpo vai falar. Se você tem um profissional ali qualificado, responsável, e com um olhar, né, diferente. O olhar é clínico. Você chama de canto e pergunta, mas o que está acontecendo? Por quê, professor? Tô achando... E ali é um momento que o esporte ele cria um laço, uma confiança. Vínculo. Cria vínculo. Forma vínculos. Os professores de educação física, eles têm um papel fundamental na vida dos alunos, porque é uma troca. Olha a aula mais esperada. Então, é nessa corrente de confiança, de segurança, de você entender. Muitos alunos vão lá e se eu não estou bem, mas por quê? Aconteceu um episódio X, Y e Z.
E você consegue contornar e transformar uma família, como a Kelly falou. De você chamar os pais para conversar, de mostrar como o aluno se expressou, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode intermediar. Porque o corpo fala. E o esporte, independente da dança, qual modalidade que seja, ele tem, e o professor, com esse olhar clínico, ele pode transformar vidas. Não é exagero o que eu estou falando, vocês podem ter certeza disso. E um olhar carinhoso, Rô, porque é exatamente isso. Por a gente ter mais esse contato com eles, a gente consegue enxergar. Eu falo que a gente enxerga a alma, né? Sim. Porque, às vezes, eles querem isso. Porque na correria do dia a dia, muitos pais trabalham em horário comercial, buscam as crianças tarde, as crianças já estão cansadas, já chegam, tipo, comendo e dormindo. E aí passa a semana, já é o fim de semana, aí é festa do amigo não sei o quê, festa não sei aonde. E aí começa de novo a semana, e aquele sentimento que às vezes a criança não está lidando, o pai não conseguiu ver e tudo mais. E a gente, às vezes, vendo o movimento corporal, igual aconteceu, eu estava com uma aluna que ela estava toda moadinha. Ela nunca fica moadinha. E aí eu falei, Bruno, tem alguma coisa de errado. Falei, desce com ela, porque ela não tá bem, nunca ficou desse jeito. Exato. E aí foi, ligou, acolheu. A gente tem esse lance do acolher, né? Qual que é o retorno da família? Muito obrigado por cuidar da minha filha. E as cartinhas que eles mandam pra gente? Não, Pro eu te amo. Não tem, sincero, cara, não é tem. o vínculo. É o vínculo. É o vínculo. Criança é muito real. E a troca é real. Nossa, muito Emocionante. gostoso. Se a gente Mas deixasse, a gente Não, estaria a aqui gente vai horas embora. Já ficar conversando. emocionada. A gente vai embora. Porque é muito gostoso tudo isso. E aí, como chegando aí para o nosso final do episódio, Que pena. queria que vocês deixassem cada um uma mensagem, né, de inspiração para todo mundo que está aqui assistindo, para os pais, para os alunos, para crianças, para jovens, para todos aqueles que são apaixonados pelo esporte, mesmo aqueles que ainda não começaram, mas que têm Ainda aquela não vontadezinha, ainda não sabe que será apaixonado. Falta só um startzinho, que falta. um empurrãozinho. Que mensagem que você deixaria, né, para cada um? Eu gostaria de falar para os pais o seguinte: incentivem e principalmente participem. Participem. Você pode ter chegado cansado, você pode gastar lá 5, 10, 15 minutinhos com seu filho. Bate uma bola, chuta uma bola, faz uma brincadeira, participa, incentiva, de qual for a modalidade, do que ele quiser. Participe daquele momento e incentive. Porque eu tenho certeza que cada chute, cada batida de bola, cada coreografia, cada 2 para lá, 2 para cá que você fizer, além de criar uma memória, você pode ter certeza que daqui anos ele vai lembrar, você vai estar plantando uma sementinha que você vai ter agradecido muito de ter regado naquele momento lá na frente. Tenho certeza disso. Então, assim, incentivem e, principalmente, participem. Para as crianças, primeiro. Se você tem um papai e mamãe que não faz atividade e você faz, você pode mostrar para o seu pai, para sua mãe, traz em algum momento, no final de semana, convida para jogar, para correr, para participar de alguma coisa. As crianças também podem ajudar, incentivando os papais. E os papais e mamães continuem incentivando realmente para que crie vínculo, crie conexões, para que realmente essas crianças, que você, eu, ele, todo mundo que é pai, mãe, que quer que seja feliz, né? Eu acho que o esporte pode trazer isso, não só a longo prazo, mas a curto prazo. Eu estava até brincando com ele que eu fui no médico e aí o exame deu serotonina altíssima. E o médico falou, mas você é muito feliz? Aí eu falei, eu sou muito feliz. Então, é por isso que a gente passa esse amor, essa paixão pelo esporte, porque a gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Com certeza. A gente tem muita gratidão aos nossos pais. Teve momentos que a gente realmente ficou bem bravo com os nossos pais. Jovens, adolescentes, quando seus pais estiverem lá falando e vocês assim, ai, que saco. Escutem. Vocês vão agradecer no futuro, né? Vocês vão aprender a lidar com de uma forma muito mais tranquila com as suas emoções e vão ser muito mais felizes. A gente é prova viva disso. Certeza, absoluta. Além dos princípios e valores, né, que o esporte traz, de regras e tudo mais. Só tem coisa boa. Só. A nossa voz é: pratiquem esporte, papai, mamãe, filhos, tios, amigos, todo mundo. Participem, fato. Exatamente. Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Rosa. E se você assistiu esse episódio, fez sentido para você, gostou, compartilha com seus amigos, por todos aqueles que também precisam ouvir um pouquinho de toda essa inspiração, né? E, claro, não deixe de nos prestigiar e assistir os próximos episódios da Educação em Voz Alta. Até mais!